Olá, queridos internautas, muito bom dia, muito boa noite para você que nos assiste, que nos acompanha. A partir de agora, você internauta, querido seguidor da nossa página Erivaldo Entrevista, e como anunciado hoje, estamos aqui recebendo a psicóloga Maricelma Albertin, mais carinhosamente conhecida por Mima, para a gente aí bater um papo, conversar um pouco sobre a saúde mental, os cuidados que devemos tomar, a importância da saúde mental, principalmente agora nesse período de pandemia, que, como eu digo, é um momento atípico, que a gente nunca tínhamos vivenciado, e hoje, infelizmente, nos dias de hoje, estamos aí tendo que conviver com isso. Maricelma, muito boa noite para você, seja bem-vindo ao nosso programa, que seja a primeira de muitas vezes que virão por aí. Muito obrigada, é um prazer participar do seu programa e de alguma forma poder ajudar todos os acompanhantes, internautas, a compreender e vivenciar melhor esse momento tão difícil. Verdade, principalmente nessa época, Sim, de pandemia que estamos vivendo. Exatamente, algo que ninguém esperava, E assim, já vem se proliferando durante muito tempo, de acordo com as estatísticas de todas as anteriores pandemias, Conforme já foi estudado, nenhuma delas durou menos que 1 ano e meio. Então, assim, há que se adaptar a esse momento, até porque, o vírus, ele é desconhecido. Verdade. Apesar de todos os estudos que estão sendo feitos, objetivando uma vacina, mesmo assim, nós precisamos compreender que ainda estão em estudos. E mesmo que a vacina seja totalmente habilitada, eu creio que as pessoas não devem confiar 100% somente nela. É preciso a gente manter um certo critério de responsabilidade, porque os índices estão mostrando aí, a questão da mortalidade e mais ainda a impactação emocional provocada pelo coronavírus. Eu acredito que essas são as maiores sequelas sinceramente. Pandemia. Maricelma, eu queria que, antes da gente já fosse a fundo nos nossos assuntos, que são bem importantes, são muitos também, que você se apresentasse um pouco, Tem muita gente aí, nosso programa, pela internet, a gente vai para o mundo todo. Então, para as pessoas que não lhe conhecem, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse aí das suas especialidades, Então, fique à vontade. Eu sou Maricelma Albertin, eu sou formada em Psicologia pela Unifavip Uidem desde 2012. Tenho especialização em Psicologia Hospitalar pela mesma universidade. Tenho uma longa experiência em área de saúde, desde 2009 aproximadamente, que trabalho em área de saúde, diga-se, seja na parte administrativa, seja com atendimento efetivo a pacientes oncológicos, que é uma área que eu gosto, realmente me identifico. Atualmente, estou exercendo a função de psicóloga na unidade PETAC, Tacaimbó. Um abraço para todos os meus colegas, funcionários, todos que de alguma forma contribuem para que possamos melhorar aquele ambiente. Um abraço a todos vocês, ao meu gestor, Felipe, me concedeu essa oportunidade. Eu acredito, Maricelma, que muitos não vão entender o que é PETAC. Eu queria que você traduzisse. Penitenciária de Tacaimbó, tá? A unidade penitenciária aqui da cidade, Diga-se, uma das melhores do Brasil, Eu creio que é a melhor de Pernambuco. E assim, o meu foco realmente sempre tem sido a saúde. Sobretudo a questão da saúde mental, Porque há um diferencial total quando se tem equilíbrio emocional. Essa percepção que eu tenho efetiva, inclusive nos índices de adoecimento físico. Porque se você está com a saúde mental em equilíbrio,
sua imunidade, que é a defesa natural do corpo, ela permanece superior. E, dessa forma, há uma barreira muito significativa em relação ao adoecimento físico. Então, assim, eu tenho total percepção disso, porque eu tenho a experiência de acompanhamento de pacientes de oncologia, como eu já falei, que é câncer, tá? Que a saúde mental, ela é fundamental para que o corpo volte a funcionar normalmente. E o corpo funcionando normalmente, você adquire menos doença, né? Nós vemos aí os índices do Covid. É um vírus, pelo menos a priori, o que se conhece, né? Que ele ataca através de processos inflamatórios. Por isso que quem tem doenças preexistentes é mais grave a situação. Então, se você está em equilíbrio emocional, sua imunidade tem uma defesa em relação ao adoecimento. Então, fica mais difícil você se contaminar também, entende? É nesse sentido. Nós percebemos vários índices de pessoas que não têm doenças preexistentes e tiveram a contaminação e foram a óbito. E outras que têm algumas impactações, geneticamente falando, e elas tiveram contato com pessoas positivadas e não foram contaminadas. Ou seja, algo há que se esclarecer, né? A meu ver, é a questão realmente da saúde emocional, que faz todo o diferencial no contexto. Isso. Entende? Então, só reiterando, né? Eu sou psicóloga com a abordagem psicanalítica. Minha abordagem de estágio foi psicanalítica, tá? Por isso que eu me concedo a capacidade de atender pacientes sob esse enfoque. Por quê? Porque poucas pessoas sabem, mas há determinados perfis que devem ser trabalhados com a psicanálise. E outros tantos, como o transtorno, por exemplo, que tem uma maior resposta positiva com a abordagem de TCC, que é terapia cognitivo-comportamental. Existem outras abordagens também, para quem não sabe, abordagens são métodos de trabalho, tá? Então, nós precisamos de uma abordagem para que nós possamos direcionar o atendimento, né? Quando recebemos um paciente, nós precisamos traçar um caminho para que aquele problema dele, ele possa ter percepção da solução. Porque muitas vezes na primeira consulta nós já temos a percepção qual é o problema do paciente, mas não importa que nós saibamos, nós devemos levar o paciente a descobrir, e para isso nós precisamos de um caminho. E é justamente a importância da abordagem, que é a técnica de trabalho. Então, assim, nesse sentido, pela experiência que eu tenho em saúde, eu costumo dizer que a faculdade 70% é somente teoria. A prática é muito mais rica e diferenciada, sabe? A gente precisa realmente ver o real, participar do real, para que nós possamos desenvolver estratégias, métodos e técnicas de trabalho para que a gente possa realmente fazer um trabalho qualificado. E é uma troca, sabe? É errando e aprendendo. Porque nós precisamos ser humildes, né? Pessoas humildes são aquelas mais sábias. Porque ninguém tem a verdade absoluta. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo. O máximo que eu sei é uma técnica voltada à minha área de trabalho. Mesmo assim, sempre haverão comportamentos novatos, os quais eu não terei conhecimento e eu não saberei lidar. Então é uma troca contínua. Isso é em tudo, né? É preciso que nós nos debrucemos à humildade, porque nossa característica enquanto seres humanos, nunca esqueçam isso, gente, é a flexibilidade. O que é a flexibilidade? É a possibilidade, a capacidade de mudar. Eu ontem tinha uma opinião em relação a X problema. Hoje eu mudei minha opinião. Por quê? Porque eu sou flexível. Só não muda pessoas que não são inteligentes. Porque o mundo é um eterno reciclar, né? Os padrões culturais mudam continuamente.
Os valores permanecem, mas é preciso que nós possamos diferenciar valores de conceitos normatizados. Eu tenho meus valores particulares, mas eu preciso adequá-los à ética da realidade, né? Partindo disso, nós sabemos que nós vivemos num contexto social, então a todo momento eu estou sendo analisada. Não adianta achar que não. A todo momento nós estamos sendo analisados, então eu preciso ter uma conduta ética perante o todo, perante o social. Em minha intimidade, eu posso me permitir determinadas condutas que só são pertinentes a mim. Mas perante o social, eu preciso compreender que o meu limite termina onde inicia o seu. Verdade. É importante isso. Isso é um ditado bem... Né? E poucas pessoas praticam. Você vê que na questão, por exemplo, referente a suicídio, a causa do suicídio são pessoas que têm dificuldade de receber o não. Elas não conseguem lidar bem com as frustrações. Então elas preferem fugir da dor do que o enfrentamento. Por isso a importância, sobretudo de vocês, pais, sabe, que tem crianças ainda em processo de desenvolvimento, né? Tenham limitações na educação de seus filhos. É importante para que a personalidade deles seja estruturada positivamente. É muito importante isso, sabe? Crianças que só recebem o sim, elas tendem a se tornar egocêntricas na fase adulta. E não Que seria? egoístas, pensam só em si. E elas são capazes de qualquer atitude para manter a satisfação dos seus desejos. Por quê? Porque elas receberam isso dos pais. Elas não têm culpa, elas receberam. Então, assim, eu compreendo que o amor faz com que as pessoas não queiram frustrar seus filhos. Para eles, na verdade, são voltados somente ao consumo. O mundo está atualmente com esse tipo de valor, sabe? Nós não podemos educar uma criança somente sob o enfoque do consumo, porque se for assim, a criança vai compreender que ela só terá valor através do poder econômico. E, para manter aquela atenção, ela vai continuamente se conduzir da melhor forma para captar o monetário, seja roubando, seja matando, entende? Então, assim, há necessidade de que os pais possam compreender a importância efetiva da educação qualificada a seus filhos, porque 97% do problema das crianças são os pais. É um índice muito alto. Alto, né? Pais que super protegem, sabe? Passa a mão em tudo que Passa os a filhos mão fazem, em tudo. Tudo a criança, né? Você vê que uma criança, há fases infantis que a criança tem curiosidade de descobrir a genitália do outro. Então, ele puxa a calcinha da menina e ele olha pro dele e ele acha diferente, né? Há pais que levam isso a sério. Eles dizem que a outra criança estava querendo fazer coisa feia. Uma criança na fase dos 4, 5, 6 anos não tem nem noção, percepção do que seja feio, certo ou errado. Então, assim, é preciso que haja uma compreensão na educação das fases, nas fases de crescimento do seu filho. E mais ainda, um monitoramento particular dos próprios pais em relação a X ou Y. Quantos pais eu percebo, a criança não pode chorar, que eles já vão levando o objeto que a criança quer. Isso. E assim, o que é que eu digo? Não façam isso. A criança não morre de chorar. Tem um ditado que diz, né, que as mães, os pais usam muito que
pode chorar, que a boca é de couro. Pronto. Né? Aqui no Nordeste, né, a gente Exato. usa muito isso. Eu já ouvi isso Mas na minha assim, infância. isso é fundamental, né, Erivaldo? E no meu trabalho, na escuta clínica, qual a percepção que eu tenho? Poxa, 98%, 95% dos detentos tiveram déficit na família. Todos, praticamente, na escuta. Todos. Ou não foram educados pelos pais, ou os pais eram totalmente ausentes, porque uma coisa é você não estar presente todo momento, mas você pode estar presente em outros, nos sentidos mais importantes, né? Nas funções mais significativas, né? Quais seriam? O momento de acompanhar o crescimento da criança. É preciso se acompanhar os coleguinhas, os conteúdos que a criança está vendo no celular ou na TV. Que poucos pais acompanham, né, nos dias de hoje. Pouquíssimos. A maioria dos pais oferece o celular para a criança, para que a criança, se eu der o celular, É o primeiro fica brinquedo, quieta. né? Na era de hoje, é o primeiro Exatamente. brinquedo que dá, porque o pai acha que dando aquele aparelho a ela, elas vão ficar intertidas e os pais vão fazer os afazeres de casa, tudo Exatamente. normal, mas não sabem eles o risco que estão correndo. Né? Só- Porque a criança está sendo alimentada na tela daquele Verdade. celular. E assim, ele só tem essa percepção quando já aconteceu a dimensão do problema. Isso. Né? Eu creio que você esteja acompanhando esse caso da menina de 10 anos. Sim, sim. Né? A menina abusada desde os 6 anos. 6 anos. Então, assim, onde é que está o olhar da família para aquela criança? Ela foi abusada 4 anos dentro do lar. Do lar. Então, o mais claro, qual a maior percepção que eu, enquanto profissional, tenho? Essa menina estava o tempo todo invisível para a família, infelizmente. Ela foi abusada 4 anos e não descartaria a possibilidade dos cuidadores, seja mãe, seja avó, ou terem conhecimento do que aconteceu ou desconfiarem de uma maneira bem óbvia. Isso. Porém, preferem, sabe, passar uma peneira, ver que não aconteceu. Por quê? É mais fácil se omitir, é mais fácil não ser responsável, né? E com o fato que aconteceu, né, a menina foi autorizado o aborto da criança, porque ela está em pânico, foi feito no Recife, na UFPE, na universidade. E o que é que me chamou a atenção? A expressão do médico quando falou sobre o emocional da criança. Ele nem é psiquiatra. Isso me chamou muita atenção. Ele foi o médico clínico que participou, né, da efetivação do processo cirúrgico. E ele diz assim, os danos físicos serão reparados, mas os danos psicológicos possivelmente não. Veja, alguém que, entre aspas, na área de psiquiatria, ele não tem tanto conhecimento, mas ele já teve essa percepção. Imagine um médico da área mesmo emocional, analisando essa criança. Então, quais são as sequelas? Muito possivelmente, essa criança, a vida sexual dela está totalmente acabada, tá? Muito possivelmente. Ela não vai confiar mais em ninguém. A vida social também. Porque, assim, o que é que ficou de mais efetivo? A insegurança. A insegurança. Eu não tenho ninguém, muito possivelmente. Se ela não comentou com ninguém, é porque ela estava se sentindo só, né? E assim, é muito triste você ver uma criança que nem estrutura física tem, imagine psicológica. Ô Mima, e esse é um caso, assim, é um dos poucos que são colocados à tona, né? Que chegam à mídia, que as famílias descobrem. Tem casos de crianças muito menores do que 10 anos. Verdade. Né? É verdade. Então, pra gente ver, mesmo como assim, esses casos vêm à tona, a gente
comove. Mas e o sofrimento dessas crianças que até hoje, né? Agora mesmo, enquanto a gente está conversando, quantas e quantas crianças não estão sendo aí abusadas há mais de 10 anos, por aí? É verdade. E assim, até aqui no consultório eu já recebi uma paciente e que ela me trouxe, que ia fazer sexo com o parceiro, porque o parceiro não a compreendia de forma alguma. E ela estava apavorada, né? E em processo de anamnese, na investigação, que é que ela me traz? Que foi abusada pelo pai e contou à mãe. E a mãe a acusou de provocar o pai. Ele abusou de você porque você queria, você usava tal roupa. E ela casa e conta ao marido o que aconteceu. Possivelmente vendo no marido a figura de um apoio do pai, né? Do cuidador, na verdade, não o pai, mas o cuidador. E o marido também concorda com a opinião da mãe. E ele diz assim: você precisa agradecer que eu aceito você desse jeito. É um montante que eu descobri, né? Como também já em participação de fórum em Recife, quando eu era coordenadora de saúde mental. Não foi um caso de abuso, mas foi um caso de uma mãe que aos 3 meses de idade estava dando para a criança se alimentar. Ela era ex-usuária de crack. Miojo passado no liquidificador. Nossa. Veja, 3 meses a criança, né? Isso me chamou muita atenção porque é o seguinte, onde estão os índices de valorização humana em relação a si mesmo, né? Porque é como se ela não tivesse percepção da responsabilidade total dela, né? Tipo, eu sou jogada. Só que o que é que eu percebo? Os valores estão muito distorcidos. Os valores, entendeu? Isso é muito impactante na realidade. Ou seja, no objetivo de libertar-se, as pessoas acabaram liberando demais. Liberdade refere-se à liberdade de escolha, né? Eu tenho o direito de escolher X ou Y. Desde, claro, que eu tenha consciência das consequências. Mas passou para a libertinagem. As pessoas estão confundindo. Isso. Entendeu? E talvez até objetivando outros valores particulares, outras vivências que elas sonham, mas não foram preparadas para a realidade. Porque nós precisamos estar preparados para o meio que nós vivemos, né? Nossa sociedade é de consumo. Partindo disso, eu tenho que saber, se eu consumo demais, eu sou visto somente como um objeto. Se eu perder o poder de consumo, eu sou descartado. É por aí, né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Quais são os valores essenciais da vida? Humanização, ética, né? Gentileza. São esses os valores essenciais. Ou seja, são valores que não passam. Eles permanecem. Então, assim, para se desconstruir é um tempo significativo, né? Isso é a passo de formiguinha. Porque a cultura é que vai liderando os padrões comportamentais. E a cultura é muito forte, né? Por exemplo, só dando um aporte já na questão da pandemia. De março a julho, aumentou 22% o índice de feminicídio no Brasil, em 5 estados. O que isso quer dizer? Com o isolamento, as mulheres, elas não podem pedir ajuda, porque o homem está mais dentro de casa. Ela não pode ligar, ela não pode ir para a casa da vizinha, porque o parceiro está presente. E
muitos desses casos sob o agravo do desemprego, né? Nós sabemos que uma das grandes impactações desse vírus foi a economia, que já estava deficitária, né? Então, assim, esses homens que na maioria das vezes eles têm vícios, álcool, drogas, né? Esses homens passaram a agir com os valores que eles acreditam, que é a força bruta, né? O padrão masculino do Nordeste, ele tem a segmentação com base nos antigos coronéis, coronelismo, né? Então, assim, o que é que isso quer dizer? O homem nordestino, sobretudo, ele acha que tem o poder, que é dono da parceira. E quando ele se intitula dono, ele se responsabiliza por todos os setores da mulher, desde o cabelo até uma maquiagem, até uma roupa, e mais ainda na forma como ela se expressa, né? Quantas mulheres não sentem prazer sexual e quando pedem ao esposo alguma forma de estímulo, eles perguntam: você aprendeu isso com quem? Quer dizer, isso ainda existe. Ou seja, uma mulher nessa sociedade nordestina, entre aspas, né, ela precisa ser subserviente para agradar, né? Até porque o padrão de família aqui ainda tem como base a sustentabilidade. O homem que é provedor. Mas o padrão da atual família para a psicologia é aquele que faz o papel de pai e mãe. Então, nesse sentido, casais homoafetivos que educam crianças, de certa maneira, entre aspas, estão adotando também, tão bem, tanto quanto um casal hétero. Então, por que as pessoas estão se perdendo? Na ênfase de fugir do sofrimento, as pessoas estão se liberando, não estão se libertando, entendeu? E a questão está sem ser trabalhada. É uma exacerbação, é algo muito contundente no sentido de eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero. Então, as pessoas não estão pensando no futuro. E elas precisam compreender que toda ação tem uma reação. Isso não sou eu que estou falando, isso é química. Essa é a lei. Toda ação gera uma reação. Exatamente. Verdade. Então hoje, queridos internautas, recebendo Maricelma Albertin, né, mais conhecida por Mima, né, no nosso programa Erivaldo Entrevista dessa quinta-feira, né, dia 20 de agosto de 2020. Já estamos aí quase o Natal batendo na porta. Né? E infelizmente com essa pandemia, esse ano 2020 ele não vai estar sendo sentido, né? A falta, não vai ter quem diga a saudade de 2020, né? Por causa de tudo isso que a gente está vivenciando. Mas a gente está aqui hoje para conversar, né, sobre a saúde e a importância da saúde mental nessa época de pandemia. Muita gente está aqui já com a gente, né, conectada, participando com a gente. Eu quero dar as boas noites, dar boa noite, as boas-vindas, né, a nossa internauta aqui, Adriana Moura, está dizendo aqui: boa noite, Maricelma, excelente profissional. Eu que o diga, fiquei quase louca no começo dessa pandemia, né? Então, é a Adriana e milhares que tem por aí. Adriana, muito boa noite, seja bem-vinda, viu, ao nosso programa. Isete Gomes também, a nossa atleta taicaimboense, está nos acompanhando. Muito obrigado, Isete. O Yara Souza também está dizendo aqui: uma profissional de um grande coração. Patrícia Souza também, muito boa noite, seja bem-vinda. Edivânia Silvestre está dizendo aqui: adoro esta mulher, minha comadre, está de parabéns. Eu e Paulo te amamos, beijo. Obrigado, Wanda. Ayrton Vidal também, boa noite, minhas queridas alunas do CC de Itacaimbó, está nos assistindo, Ayrton, muito obrigado. Isete Luiz Luciano também, muito boa noite, seja bem-vinda. A Vandi Carvalho também, muito boa noite, seja bem-vinda.
Deixa eu ver aqui. Justicleide Amorim também, boa noite. Trazendo aqui psicóloga top. Angélica Azevedo também está com a gente, muito boa noite. Jailma Arruda, Adriana Silva, Manu Carine também. Essa psicóloga é top, sou sua fã. Olha aí, ó. Mais uma fã, Maricel. Obrigada pela gentileza. Monique Arraes, Mauro Albertino, profissional excelente. Obrigada, Monique. Boa noite, Monique. Seja bem-vinda. Pessoal, vai compartilhando também, participa com a gente, manda a tua pergunta aqui, né, referente a essa pandemia, né, na área da psicologia, que no decorrer aqui, na medida do possível, a gente vai tentando aqui responder, esclarecer as dúvidas aí dos nossos internautas. Deixa eu ver aqui quem mais. O IESC, competência e excelência no campo da psicologia. O IESC muito te agradece. Irmã Maricelma. Aí, com certeza Maricelsa, né? Maricelsa, Maricelma. Tá vendo aí? Muito obrigado, Maricelsa. Boa noite. Obrigada, irmã. Ela que foi a nossa última entrevistada também, audiência muito grande, também é uma pessoa muito querida. E hoje, né, a irmã também muito querida aqui, os internautas sinalizando isso. Dora Barros, boa noite, seja bem-vinda. Maria Bernadette também, boa noite. Adriana Pereira, muito boa noite. Cidinha Neves também, boa noite, seja bem-vinda. Está dizendo aqui a psicologia e a psicopedagogia clínica caminham juntas. É verdade, Mimi. Estudar o comportamento humano é maravilhoso. Maravilhoso também, eu creio que seja complicado, né, minha irmã? Porque o ser humano é complicado e o comportamento dele. Cida Menezes, boa noite para você. José Eduardo também, muito boa noite. Joelda Pereira também, muito boa noite. Elza Santos, Rickson Carlos também, muita gente aqui, graças a Deus, nos acompanhando. Dária Virgínia, parabéns, Mima, excelente profissional. Obrigada, primo. Marcone Lima, boa noite, seja bem-vindo. Antônio Ribeiro, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Jailma Nicolau trazendo muito profissional, sempre está disposto a ajudar o próximo. Deixa eu ver aqui quem mais. Elza Santos, boa noite, Elza, muito obrigado. Antônio Ribeiro, Luciana Silva, muita gente, pessoal. Daqui a pouco eu vou falar mais o nome de vocês aqui, registrar, né, para a gente dar continuidade, porque o tempo é pouco, é apenas 1 hora e o tempo voa. Mima, para a gente tentar entender mais um pouco sobre você, eu queria que você falasse para a gente como foi que você foi para essa área da psicologia. O que foi que te chamou para essa área? Tem alguém da família que te estimulou? Você se espelha em alguém? Eu queria que você falasse um pouquinho e depois você falar como foi a emoção de conhecer Drauzio Varela, né? O obstetra, psiquiatra, né? Quem me conhece a fundo, né, sabe que um dos meus sonhos da infância seria ser comissária de bordo. Eu sonhava ser aeromoça. Nossa! Mas a vida vai nos mostrando e nos levando por caminhos que, com certeza, tem como objetivo evoluirmos, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes nós tentamos uma área, tentamos e somos levados a outra. E lá, depois, na frente, é que nós vamos compreender o porquê, né? Por isso a importância da calma, da paciência, né? O problema da sociedade do momento é a impaciência. As pessoas só querem tudo na hora que querem, do jeito que querem. Então, assim, não há como você compreender um processo se você não tem paciência de esperar, vivenciar ele e esperar que passe. Então, assim, o que é que eu percebia? Muitas pessoas me procuravam para conversar. E elas se acalmavam, entende? E eu fui tendo essa percepção. Quando fui estudar, né, com dificuldades, eu tive o privilégio que papai custeasse minha faculdade, né? Ele estava em um momento econômico muito positivo e ele pagou minha faculdade inteira. E eu tinha outras opções. Eu teria enfermagem, teria também a área do direito, né? Mas eu escolhi a psicologia, porque eu estudo do comportamento humano. Eu queria compreender o porquê determinadas pessoas passavam por um fenômeno, uma situação, reagiam de uma forma positiva e outras reagiam de forma negativa. Era esse o meu objetivo.
bem como eu vivenciei na minha infância, no meu lar, né, momentos de dificuldade no sentido de comportamento familiar entre meu pai e minha mãe, né? Como eu já falei para você, a cultura subserviente, né? E meu pai totalmente é uma cultura machista. E isso eu comecei a perceber que eu não queria aquilo para minha vida, mas eu precisava ter algo que me justificasse. Então, esse foi uma das bases, um dos pilares que eu escolhi psicologia. Porque a maior vantagem de ser psicólogo, eu creio que seja nos melhorarmos, sabe? Realmente você precisa estar bem para que você lide com o outro. Isso em todos os aspectos, né? Então, assim, é uma profissão ainda a passo de formiguinha. O valor financeiro, na verdade, é muito inferior ao nosso merecimento, porque o que acontece? O psiquiatra medica, ele dopa, né? Mas a causa do sintoma, nós que trabalhamos, nós psicólogos é que fazemos esse trabalho, gente, entende? E o que é que eu percebo? Com esse trabalho de escuta, uma escuta técnica, tá? Não é somente conversar, como muitas pessoas pensam. Não, de forma alguma. É uma escuta técnica, uma escuta voltada aos princípios maternais, porque em uma entrevista, uma anamnese infantil, nós precisamos saber até como foi a gestação da mãe, porque isso tem impactação no feto. Veja a que ponto. Mães que tiveram muitos problemas na gestação, geralmente crianças nascem nervosas. Então, assim, nós precisamos ter todo um critério de responsabilidade, sobretudo os profissionais de psicologia infantis, para que nós possamos direcionar corretamente a terapia, né? Terapia é o quê? Cuidar. A palavra terapia significa, em síntese, cuidar, né? Por isso, terapia ocupacional é cuidar, se ocupando, brincando, sabe? Lúdico, a questão do infantil. Uhum. Então, esse foi um dos motivos, sabe? A quem deseja estudar psicologia, é um mundo onde você sempre vai precisar aprender, sempre vai ter que se atualizar, porque o mundo evolui, né? Porém, é muito engrandecedor, sobretudo do ponto de vista que quando você encontra um paciente totalmente deficitário, acabado, e ele sai do consultório no final da terapia, depois de meses, reconstruído. Não há valor financeiro que pague. Eu já tive vários pacientes com esse contexto. É muito engrandecedor. Porque você sabe que a pessoa pode ter vida própria, ela pode se guiar sozinha. Uhum. Porque vai ter um momento que ela não vai poder contar com um psicólogo. Não vai poder. Ela vai ter que decidir por ela e ela precisa compreender as consequências dessa decisão, né? Uhum. Na impactação da vida dela, tá? Então, assim, foi esse o motivo que me levou. Foi as pessoas me procurando sempre. E aí eu comecei a me sentir atraída, né? Os nossos estágios, na época, os meus estágios foram em 4 áreas, né? Educacional, empresa, organizacional, social, que é o contexto total, e clínica, que foi a área que eu escolhi para meu trabalho afetivo. Porém, eu deixo bem claro, queridos leitores, ninguém tem só uma habilidade, tá? Não pensem isso. Se vocês gostam de determinada profissão, mas vocês não precisam se realizar apenas nela. Existem várias habilidades que nós, seres humanos, possuímos. Eu posso ser uma ótima decoradora e uma ótima psicóloga. Basta que eu possa desenvolver essas habilidades. O que é desenvolver? Praticar, né? Por que eu estou falando isso? Porque há perfis de pessoas que elas ficam fechadas e elas só se destinam, só se motivam a determinado curso. E não é assim. Às vezes, você tem uma habilidade muito qualificada em outra área. Eu tenho uma amiga, o pai dela é dono de uma concessionária,
só são os filhos, ela e o irmão dela, em Recife. E houve uma grande problemática na família que o irmão dela não quis estudar administração para gerir a concessionária. Ele quis vender os carros, ele quer ser vendedor. E assim, na dinâmica, quando nós conversamos, quando eu morava no Recife, e eu disse, por que não permite que ele faça a experiência de vendas? Deixa ele se realizar, deixa ele ser ele, não sufoque não, deixa ele um mês, sem cobrança. E não é que o rapaz foi o melhor vendedor do mês. Ou seja, a personalidade dele era totalmente voltada ele era extrínseco. Ele conseguia lidar bem com o público, entende? Já existem perfis que não conseguem lidar bem com o público. E a gente precisa respeitar, porque há campo para todas as personalidades, né? Sobre o Dr. Drauzio. Gente, vocês não têm noção da pessoa que é Dr. Drauzio. Ele é um fenômeno, em síntese, um ser humano incrível. Ele esteve na unidade penitenciária o ano passado, acho que em mês de outubro. Você já sonhava muito com esse momento? Nunca passou pela cabeça? Nunca imaginei que eu fosse conhecer o Dr. Drauzio. Nunca, nunca mesmo. Mas tinha uma grande admiração? Tinha, sempre tive, porque por ele ser um médico tanto qualificado no sentido de competência quanto humano. Eu tenho grande admiração por profissionais humanizados. E o que é humanização? Pôr-se no lugar do outro. Eu preciso pensar 2 vezes antes de tomar uma atitude que possa prejudicar o meu irmão. Por quê? Porque o que é que ele está passando para acontecer aquilo? Aconteceu algo, né? Isso é um ser humano. É pôr-se no lugar do outro. É compreender que talvez aquele momento tenha sido um momento deficitário. Então, assim, Dr. Drauzio, ele teve um momento de impactação emocional na unidade, né? Por X fatores que não vem ao caso, né? Por ética. E assim, foi emocionante, sabe? Vê-lo ali abraçado com detentos. Até porque ele era médico voluntário no Carandiru quando aconteceu o massacre. Então, assim, ele tem um conhecimento muito contundente em relação ao ambiente penitenciário. E o que me deixou extremamente emocionada é que esse tempo todo ele permanece com os mesmos métodos do início da carreira dele. A escuta, né? A compreensão. Claro que às vezes você tende a ter uma determinada fragilidade, né? Na questão de crença, na questão daquela escuta que você tem e você passa a acreditar de uma forma mais envolvente, né? Que na verdade é preciso ser contida, porque eu creio que todas as pessoas vivenciam a experiência que melhor lhes faça evoluir. O que eu quero dizer com isso? Se alguém cometeu um delito e está preso, esse cárcere é necessário para que essa pessoa evolua, melhore. Se ela vai melhorar, depende de X fatores. Ela é o principal, né? Ela é o principal. Mas que a oportunidade foi concedida. É meio que assim, se eu cometo um erro e eu peço desculpas a você e você não aceita o erro, as minhas desculpas, o peso sai de mim e passa para você. Eu pedi desculpas, né? Se você não compreendeu. Então, assim, ele esteve aqui, ele chegou aproximadamente 9 horas da manhã e ficou até as 18 horas. Qual né? ano foi, você lembra? O ano passado. Ano passado. Foi, outubro. Uma pessoa maravilhosa, simples, sabe? Muito, muito simples, né? Almoçou com os profissionais da unidade, né? Foi conhecer outras cidades, saiu a conhecer Belo Jardim também, né? A equipe dele também muito prestativa, né? Vieram fazer uma reportagem
em relação a determinados perfis de detentos, Uhum. tá? E também aproveitou para conhecer a unidade, né, e confirmar que é uma das mais humanizadas de Pernambuco, né? Graças a Deus, né? Graças ao trabalho da equipe, que trabalhamos sempre sob processo de união, que há conflitos, porque onde houver duas pessoas ou mais, sempre haverão determinados conflitos. Isso é natural. Opiniões diferentes. Exatamente. E o conflito é importante para que nós possamos aprender a lidar com o outro, né? Eu gosto de branco, você gosta de azul, mas ninguém precisa brigar por isso, né? Isso é importante. Eu acredito que esse confronto é fundamental, sabe? Para que a gente possa aprender, né? Nós, seres humanos, a única diferença nossa dos animais é o raciocínio, é a lógica. Nos demais critérios, nós somos exatamente iguais. Então, se eu penso, logo eu escolho, né? Se eu penso, eu escolho. Se essa escolha tem a ver com equilíbrio ou não, vai depender dos fatores que a pessoa vivenciou. É a questão do inconsciente, né? Eu posso, de forma, ter comportamentos repetitivos. Comportamentos repetitivos implicam impactações emocionais na infância. Eu estou me comportando sempre com as mesmas escolhas, sem perceber. Quando eu vou fazer um parâmetro da situação, é igual a que eu vivi 6 meses atrás. E assim, são a mesma coisa. Por quê? Porque, sem perceber, eu estou escolhendo sempre as mesmas coisas. Então, é importante fazer um trabalho de autoanálise, um trabalho terapêutico, que é um acompanhamento qualificado com um psicólogo, né? Lacan, teórico, já dizia a metáfora do espelho, que é que ele diz? Que você não é quem você se vê, você precisa ter muita coragem para se olhar no espelho e aceitar quem você é. A gente precisa, né? Muitas pessoas, elas adotam um comportamento e esse comportamento, ele é tão padronizado que as pessoas acabam em um processo de despersonalização. O que isso quer dizer? Eu não sei mais quem eu sou. Não sei mais quem eu sou. Isso acontece muito com detentos. Eles passam tanto tempo em uma unidade buscando a sobrevivência em meio a tantos perfis psicológicos que quando eles saem, eles não sabem mais quem eles são. Eles começam a se conduzir de uma maneira que eles não pensam. Isso chama-se um processo de despersonalização, né? O ser humano começa a perceber que a conduta, que ele não está se sentindo bem, nada o agrada. Então, o que ele deve buscar? Ele deve buscar um profissional que ele possa se encontrar. E aí, qual é a primeira proposta? Onde foi o fio da meada que você se perdeu, né? E na maioria das vezes aquele fio está com resquícios da infância, sabe? Crianças cobradas demais, crianças humilhadas, entendeu? Crianças abandonadas. Crianças abandonadas, gente, elas tendem a ser inseguras. E quando eu digo abandonada, não é abandonar o filho. É uma mãe, tem 2 filhos e ela só oferece atenção para um. Então isso também é um abandono. E a criança sabe verbalizar. E ela vai se erguendo, se educando nesse ciclo, nesse meio, cada vez mais intrínseca, cada vez mais temerosa. Ela tem medo de falar, porque ela tem medo de desagradar. E quando ela cresce adulta, ela se torna o quê? Um adulto inseguro, incapaz de escolhas. Por isso que se submetem a todas as situações. Porque não tem coragem de escolher, porque elas acham de forma inconsciente que o que lhes é oferecido ainda é muito para o que elas merecem. É o déficit de autoestima. Porque a autoestima é fundamental. Não a autoestima com o ego inflado. Não a arrogância.
Mas segurança. É preciso que os pais possibilitem que os filhos tenham segurança. Mas como? A criança não está aprendendo a andar? Deixa ela cair um pouquinho, é bom. É claro que você não vai propiciar que a criança se machuque de uma forma tão contundente. Mas deixa ela cair, que ela vai compreender o processo. Ela vai levantar de novo, ela vai perceber que as pernas dela são fortes. Sabe? Eu vejo muitos pais que não deixam os filhos se erguerem. E é preciso que deixem. Por exemplo, na psicologia hospitalar, um paciente de 22 anos teve um processo de adoecimento físico grave e está no hospital incapacitado de forma não total, mas limitada. E a mãe chega e coloca a comida na boca do filho. O que é que acontece? Na maioria das vezes, ele regride emocionalmente. Ele não desenvolve mais. Por quê? Como é que minha mãe, eu com 22 anos, minha mãe põe comida na minha boca? A não ser que eu estivesse em possibilidade de pegar. Mas eu estou doente, eu não estou morto. Né? É preciso que haja o estímulo para que a pessoa sinta-se apta. Não, você consegue. Não, mas se não conseguir, mas vai conseguir. E se errar, acerta. Acerta, se errar, acerta, né? É importante isso. Muito tá quase chegando ao final, né? É muita coisa e o nosso tempo é curto. Mima, no começo de tudo é sempre complicado, como você citou aí, você teve algumas dificuldades na escolha, né, para começar os estudos e tal. Sim. Eu queria que você dissesse quem foi que mais te apoiou quando você disse, eu vou ser psicóloga, eu vou estudar psicologia e eu vou atrás dos meus sonhos. Porque sempre tem, às vezes sempre tem na vida da pessoa uma pessoa que te apoia, né, que te incentiva. Papai. Meu pai era meu grande ídolo, meu grande parceiro, sabe? Papai soube como ninguém efetuar o papel de pai. Em que sentido? Ele nunca se ocultou dos erros dele, mas ele sempre disse, a escolha é sua. Se você escolhe o caminho negativo, eu vou sofrer porque sou seu pai, mas quem vai sofrer mais é você. Então, eu considero de fundamental importância essa questão de autorresponsabilidade. Né? Ele sempre atribuiu esse papel. Né? E ele tinha muito orgulho que eu me tornasse psicóloga. Talvez de forma até inconsciente, né? Eu deseje exercer minha função de forma qualificada como uma forma de homenagear o meu pai. Porque eu o compreendia muito. As pessoas do município, da cidade, elas sabem que papai foi muito conhecido aqui, ele era boêmio, né? Mas eu nunca conheci uma pessoa com mais caráter do que ele. Eu nunca vi meu pai comentar da vida de ninguém. Eu considero isso uma qualidade ímpar no ser humano, sabe? Então, assim, ele foi meu grande estimulador, não só na psicologia. Eu tenho certeza que qualquer área que eu desejasse, papai me apoiaria. Tanto que meu grande desenvolvimento foi quando eu fui realmente embora daqui, né? Estudar fora. Conversei com ele, no início ele não quis deixar, mas aceitou, né? Eu precisava ter um choque de realidade, porque eu vivia muito na zona de conforto, sabe? O que é zona de conforto? A gente não quer sair daquela proteção. E nós precisamos nos defrontar com o real, né? Porque assim, a frustração vai existir. Não adianta fugir. Ela vai existir, em algum momento você vai se frustrar. Então é importante que nós possamos aprender cedo a lidar com os nãos da vida. Caso contrário, vai ser muito difícil você manter uma estrutura emocional se você não está preparado para receber uma negatividade. Né? Então, assim, foi ele que me apoiou
E graças a Deus, até hoje, tenho feito um trabalho, pelo menos o meu desejo é fazer um trabalho qualificado com relação a todas as pessoas, não só que eu atendo, mas todas as pessoas que eu percebo que déficit de carência, sabe? Às vezes as pessoas não querem nada, só querem um olhar. E é um olhar sem julgar, né? Não é aquele olhar X ou Y, não. É um olhar somente de compreensão. Você errou, mas eu estou aqui para lhe ajudar a compreender e sair desse erro. É importante. Muito bem. Mima, durante esse tempo aí na área da psicologia, você já pensou em desistir? Teve alguma que te fez pensar em desistir? Já, e recentes. O reconhecimento monetário, ele é muito deficitário, qualidade de pagamento. Porque o que acontece? A maioria das pessoas não compreendem a qualidade da escuta técnica. Então, elas não consideram importante você pagar pelo serviço recebido. E o que elas não sabem é que essa escuta, muitas vezes, nos deixa extremamente abalados emocionalmente. Você imagina escutar 15 detentos, cada qual com sua história, às vezes é 17, às vezes 18, chegou até já a escutar 21. Nossa. Cada qual com sua história forte, impactante, e você, terminando um, você precisa atender o outro totalmente com a mente... Não dá tempo nem respirar no intervalo de um para outro. Vazia, né? Nossa. Então, assim, quando termina a escuta, quando eu chego em casa, o que é que eu digo? Eu não quero mais falar com ninguém, porque a mente está cansada, sabe? E nessa escuta você vai identificando, pela experiência que você tem, quem realmente está deficitário, quem quer influenciar a sua opinião. E tudo isso você precisa ter um vínculo afetivo para que você não seja visado e mal interpretado. Então, assim, essa escuta, nós precisamos também de um valor monetário para que possamos nos cuidar. Nós também somos escutados, entendeu? Nós também temos nossas dúvidas, nós também temos nossas dores, porque fora do consultório, fora do momento de escuta, nós somos pessoas comuns. Eu faço comidas em casa, entendeu? Eu recebo amigos, eu me divirto com a minha família, uma das coisas mais importantes da minha vida é a minha família. Então, o motivo pelo qual pensei em desistir foi justamente isso, o não reconhecimento financeiro. Porque o que acontece você não paga por um objeto de uso pessoal para manter, às vezes, um adoecimento. Porque nós temos a percepção, nós profissionais temos a percepção, né? Outro ponto deficitário é que eu creio que a psicologia ela deveria estipular uma prova para que os profissionais de clínica pudessem atuar. Como faz a OAB? Entendeu? Por quê? Porque muitos profissionais, a especialização de ano de estágio deles não foi em clínica, foi outra área, mas eles adentram na clínica. E às vezes não estão também preparados, entendeu? Agora, é claro que você não precisa se especializar, você precisa apenas ler um material totalmente a ponto de conhecer o manejo, a lidar com aquilo. Tanto que eu considero muito mais impactante, responsável e difícil, entre aspas, lidar com criança. Por quê? Porque a criança ela não verbaliza falando. A criança ela verbaliza com o lúdico, brincando, com as projeções, com desenhos. Quantas crianças nós não pedimos para fazer o desenho do pai, ela desenha um monstro. Ela já está falando com o desenho. Então, nós precisamos realmente de tempo para compreender esse processo, para estudar, com as várias técnicas teóricas.
E isso demanda o quê, gente? Também demanda valores, né? Claro que está sendo bem mais aceito atualmente, sabe? Porque um equilíbrio emocional não há preço que pague. E o que se entende por equilíbrio emocional? A capacidade de lidar com situações e intercorrências de forma positiva e, na maioria das vezes, com resiliência, que é a capacidade de aprender no sofrimento. Isso só a saúde mental propicia. E para isso nós precisamos ter equilíbrio, né? Não é fácil. Que o diga nós, quantos pacientes nós não recebemos, leva para o médico, chega lá, o médico dopa. O injetável, sim, mas e cadê o sintoma? O sintoma permanece, cadê a causa? A gente tem que descobrir a causa. Por que alguém, de forma recorrente, tem uma conduta autossuicida, tenta se matar? Tem uma causa. Tem uma causa. Então vamos descobrir qual é a causa. Descobrindo a causa, nós erradicamos o problema. Verdade, facilita Né? bastante. E esse trabalho é nosso. Esse trabalho de escuta é nosso, sabe? Não é papel do psicólogo dizer que o paciente deve fazer X ou Y. Quantos pacientes chegam aqui? Doutora, por gentileza, sabe, gente? Eu não tenho doutorado. É gentileza. Mas é a mania, né? Das É pessoas, gentileza né? que as pessoas têm, é um carinho das pessoas. Doutora, a senhora acha que eu devo fazer isso? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Quem tem que achar é você. Por que você quer fazer isso? E aí você vai levar para o paciente a compreender o próprio comportamento. E claramente ele vai ter percepção do resultado disso. Entende? É dessa forma que funciona. Já houve pacientes aqui que tomaram atitudes extremas, na maioria das vezes em relação a relacionamentos, sabe? E quando a gente vai perceber, essa relação tem a ver com a mãe, com o pai. Às vezes, na maioria das vezes, o homem está procurando na esposa a mãe. Sua esposa não é sua mãe, é sua esposa. Ela pode ter uma conduta positiva com você no sentido de acolher, de proteger, mas ela não é sua mãe. Você precisa entender que ela também tem carências, né? E assim, isso está sendo desconstruído, porque os homens estão se abrindo mais. Isso é muito positivo. Claro que ainda de forma bem fragmentada, né? Aos pouquinhos. Mas, na verdade, isso realmente está acontecendo, né? Mas a gente precisa compreender que é um processo lento. Isso é um processo lento. Quantas décadas a cultura não vem se conduzindo dessa maneira? Né? E a gente tem que compreender que é aos poucos. Você ter voz própria não quer dizer que você vai afrontar. Não. Ter voz própria quer dizer que você tem autonomia, tem direito à escolha. E que ninguém é obrigado a aceitar aquilo que não lhe convém. Eu costumo dizer isso, sobre relacionamentos afetivos. As pessoas ainda, na maioria delas, ainda não compreendem que relacionamento, gente, é escolha, não é obrigação. Se você se mantém um relacionamento com alguém porque sua mãe quer, ou porque a família quer, ou porque aquela mulher foi muito boazinha com você, gente, isso não é escolha, isso é obrigatoriedade. A escolha é inata, né? Eu me sinto atraído pelas características de determinado perfil. Então eu vou conhecer, que é o período do namoro, para compreender e aprender a lidar com o outro, porque sempre haverão diferenças. Isso é um sonho, achar que duas pessoas vão conviver juntas e não haverão diferenças. É claro que haverão em todas as situações, não só entre casais, mas entre família, entendeu? E assim, pessoas mimadas, pessoas super protegidas pelos pais, elas têm dificuldade em aceitar a diferença. Muita dificuldade. Por quê? Porque elas estão acostumadas a que seja feito tudo que elas querem. Então, numa relação não vai ser assim, nunca. Verdade. Porque existem dois. Numa relação existem dois. É preciso haver um consenso, um equilíbrio. Então, como é que eu vou ficar bem com meu parceiro? Converse com seu parceiro.
Se o seu parceiro está tendo uma conduta não ética com você, uma conduta agressiva, não só verbal, não só física, mas também verbal, tá? Porque a violência psicológica, ela deixa mais sequelas que a violência física. Então, assim, se meu parceiro age assim e eu ainda me sinto predisposta a aceitá-lo, quem é o doente da relação? Então, eu preciso me compreender, eu preciso buscar descobrir o porquê que eu me sinto atraída por esse perfil, entende? É meio que assim. Mas, Selma, estamos infelizmente chegando ao final, mas te fazer aí, eu acho que acredito que a última pergunta, a penúltima, você relatou aí que são várias pessoas que você atende diariamente, se for juntar mensalmente, é uma quantidade bastante expressiva. Já teve casos assim, Maricelma, estarrecedor, casos assim que você nunca pensou em ouvir, relatos assim que lhe abala bastante, fez você chorar, enfim. Sim. Em relação à escuta privada particular, o caso mais marcante que eu tive foi de uma criança, na minha época de estágio ainda, tá? Uma adolescente de 13, 14 anos. E quem levou ela à consulta foi o pai, já me chamou a atenção de imediato, porque filha única, geralmente quem levaria seria a mãe, né? E essa menina, quando eu conversei com o pai em anamnese, né, a entrevista, a primeira entrevista, ele disse que estava levando ela ao psicólogo porque ela não falava, ela tinha dificuldades de interação. A menina apresentava um quadro de grande rebeldia, cabelo pintado de vermelho, ela mesma pintou. E meio que nas consultas eu comecei a perceber que ela realmente era intrínseca, mas que havia algo que ela queria me dizer, né? E ela não falava, realmente não verbalizava, e eu disse, vamos trabalhar com desenhos? Você sonha, né? É uma das técnicas de trabalho da abordagem psicanalítica, a teoria é trabalhar com sonhos, né? Sonhos recorrentes, eles têm um significado, sonhos iguais sempre. E ela me disse, sim, eu sonhei muito. Eu sonhava, ela falou, mas eu não quero falar sobre esses sonhos. Daí eu falei, então não vamos falar, vamos desenhar o sonho, né? É uma técnica infantil, o desenho, mas no caso eu tive que usar com ela porque ela já não queria verbalizar. E ela desenhou, né? Eu já falei isso na outra entrevista, ela desenhou uma joaninha, que é um inseto infantil, né? Uma joaninha gigante, e a joaninha engolindo a mãe dela. E a mãe dela pedia socorro e ela não salvava a mãe. Para mim, aquela imagem deixou claro que ela estava querendo matar a mãe. Isso de forma inconsciente, né? Ela queria punir a mãe. Só que, como ela não verbalizava, como que eu poderia? E então, demos continuidade aos sonhos, né? E ela desenhando, ela brincando com a tia, que parecia comigo. A tia, segundo ela, parecia comigo. Isso é a transferência. Então, ela só confiava em mim porque eu parecia com a tia, que era da confiança dela, entende? Só a terapia se houver transferência, né? Que é um vínculo de confiança. E aí, houve na sexta sessão, eu disse, você quer me contar alguma coisa? E daí ela falou, você não conta pra ninguém? Daí eu falei, não. Aí ela disse, eu fui abusada pelo meu avô. Nossa. E assim, meu primeiro pensamento imediato foi, ela sabe o que é abuso? E eu perguntei, você sabe o que é abuso? E ela, sei. E ela contou com detalhes, né? Eu levei esse caso ao conselho de psicologia. Ela só conseguiu falar sobre o assunto porque o avô tinha morrido, certo? Os sonhos aconteceram justamente no período em que ela dormia na casa do avô. A mãe a deixava na casa do avô na sexta-feira. Por isso, o ódio da mãe. Porque ela culpava a mãe pelo que aconteceu com ela, né? Claro que houve um olhar que não foi percebido dessa mãe, né? Esse foi um dos casos mais marcantes. Houve outro antes dessa unidade, antes de trabalhar da unidade também em atendimento, uma pessoa que comete delinquência tinha 26 anos e ele me contou com detalhes a vida dele do crime desde os 14 anos. Isso foi forte porque 14 anos é uma criança, né?
e ele estava muito, muito nervoso, né? E isso me chamou a atenção, o desejo de mudança, né? Não vi mais, não sei se conseguiu, mas assim, por que você quer mudar? Porque todos os meus amigos foram assassinados. Então, assim, já é um olhar de mais responsabilidade, né? E os outros são esses casos de clínica de pais, né? Eu fico impressionada como as crianças são invisíveis para os pais, sabe? Porque criança, ela mostra o sintoma. O abuso acontece em domicílio. E das vezes, o abuso acontece dentro do lar. Elas mudam o comportamento. Mudam o comportamento, elas ficam mais tristes ou evitam a presença de determinado perfil. Isso é um sintoma, sabe? A criança abusada, ela começa a adoecer mais, que é de forma inconsciente uma maneira de chamar a atenção para ser cuidada. Então, assim, mais uma vez, vocês pais têm filhos pequenos, né, que não têm ainda compreensão da questão do abuso, não os deixem sozinhos no quarto deles, se houver uma visita que não seja tão conhecida. Por quê? Porque é perigoso. Eu chegaria até a ser mais reticente. Eu diria até que não deixe a criança sozinha quando houver pessoas que não convivem no lar. Leva essa criança para dormir com vocês. Quando a outra pessoa for embora. Porque assim, claro que eu estou falando em casos, entre aspas, extras, né? Porque há comentários, há sintomas, há resquícios, né? E aí vem a questão do abusador, né? É safadeza, né? Muitas pessoas dizem, aquilo é safado, é nojento, ele faz o que quer. É um desvio de conduta, gente. É um desvio de conduta. Não é normal um homem sentir desejo por uma criança de 6 anos de idade. Então, assim, ele entra no critério de adoecimento, mas no sentido de perversidade, né? Então, como elas são tratadas? Quando elas não voltam para a sociedade, ou quando elas retornam à sociedade e permanecem com a mesma conduta, né? Há determinadas orientações jurídicas para que sejam feitas prescrições médicas e administrados medicamentos para impedir a ereção. Então, é como se eles ficassem inaptos por conta da medicação, entende? Inibe o desejo. Mas isso são em casos realmente bem contundentes, tá? Até lá é preciso que se tenha um olhar mais aguçado, né? E nós que temos que ter essa obrigação. Sabe por quê? Porque sexo não é amor, é biologia, minha gente. Estimulou, reage. O corpo reage, sabe? Quantas pessoas, filhas abusadas pelos pais, têm 16 anos de idade e as pessoas dizem, mas ela gostava. Bom, eu não sei se ela gostava, sabe? Eu não entrevistei a paciente. O que eu sei é que sexo, entre aspas, é biologia. E o abusador, ele não chega agressivo. Ele chega com brinquedos, ele chega com propostas positivas. Então, se você tem uma certa área deficitária na sua vida, seja econômica, né? Seja de que sentido for, o abusador, ele se utiliza desse déficit para se aproximar. E através do vínculo de confiança, ele vai se aproximando e permitindo-se a questão do abuso, né? Que na maioria das vezes é sexual. Mas, Selma, felizmente já está no nosso tempo. É muita coisa, porque a área da psicologia ela é muito ampla, né? Muito assunto. Exatamente. E a gente teria que ter aí no mínimo um dia e meio para debater. Como eu disse, essa será a primeira de muitas oportunidades, né? Que a gente ainda vai voltar a conversar, debater. Sim. E quero já agradecer o pessoal que compartilhou, o pessoal que lhe elogiou. Obrigada. Né? Muita gente aqui, né? Que tem um carinho enorme por você. Celsa, né? Enfim, por toda a família Albertini. Obrigada. Né? Muito querida aqui na nossa cidade. Todos. E eu queria que você dissesse, falasse aí como as pessoas fazem para obter a sua consulta, o seu serviço, né? Você atende aqui no consultório da doutora Lara Mendonça, que é uma parceira da nossa página, do nosso programa. Fique à vontade para dizer aí, citar suas redes sociais, se for o caso, as pessoas lhe acompanharem. Obrigada. Vou só dar uma
palavrinhas sobre a saúde mental em épocas de pandemia, tá? Eu considero de máxima importância falar sobre isso, porque, gente, houve uma mudança muito significativa em relação aos parâmetros voltados à saúde com a impactação da pandemia, né? De março, como eu já havia reiterado a questão do feminicídio, né? Aumentaram os índices de feminicídio, né? Que são agressões contra mulheres. E eu acredito, enquanto profissional, que está atribuído aos maridos em âmbito domiciliar, mais tempo, né? A questão do machismo. Então, eles não aceitam a conduta da esposa e eles buscam um motivo para agredir, seja verbalmente, no caso do feminicídio, fisicamente, né? Essas mulheres também se deparam com, muitas vezes, o desemprego, como eu já citei também anteriormente, e isso agrava a situação. Como também, eu estava estudando, aumentou em 18% o índice de separações matrimoniais, né? Pedidos de divórcio. Pedidos né? de divórcio, né? Consensuais, viu? Tá consensuais realmente. Então, o que é que acontece? Qual a percepção que nós temos? Gente, as pessoas precisam aprender a lidar com as diferenças, com as mudanças, né? O grande critério, a grande impactação dessa pandemia tem a ver com a dificuldade de lidar com as mudanças. Nós precisamos nos adequar. Por quê? O vírus está aí, ele é desconhecido ainda. Estão sendo feitos estudos significativos no tangente a conseguir criar a vacina, tá? Mesmo assim, é importante os critérios de cuidado independente inerente à vacina ou não, tá? Por quê? Porque, na verdade, há várias mutações do vírus, né? Mas quais as impactações maiores? Com o isolamento, com a quarentena, as pessoas tendem a ficar mais nervosas. Por quê? Porque praticamente o lazer acabou, né? Entre aspas, a diversão que as pessoas estavam habituadas acabou. Então, qual seria a solução? Redescobrir novas formas de distração. E para muitos de vocês, eu diria o seguinte: vocês precisam até se descobrirem. Porque muitas pessoas estavam vivendo de forma técnica. Elas trabalhavam durante a semana, na sexta-feira saíam com os amigos para beber, né, de forma exagerada, ou no sábado, curtir também, que é para fugir de quê? Das impactações. E hoje elas estão percebendo que elas precisam enfrentar a realidade, tá? O vírus existe, é um fato, ponto. Como que eu vou enfrentar? Primeiro, não posso criar situações na minha mente acerca de informações que eu não conheço a origem. Existem muitas informações desencontradas. Ninguém é cientista, né, para estar passando informação tão efetiva se não sabe. Então, assim, buscar o máximo possível se conduzir de acordo com as formas de prevenção, né? É preciso que nós tenhamos, mas não a ponto de prejudicar a sua vida social. Porque tem pessoas que literalmente estão impactadas a ponto de prejudicar a saúde. Estão sem dormir, já estiveram mais. Já está havendo uma melhora. Porém, houve sequelas do tempo em que estava tudo realmente muito fechado, a questão da quarentena. Essas sequelas são o quê? As pessoas estão mais doentes, emocionalmente falando. Muitas pessoas estão sem dormir ainda, sabe? Muitas pessoas que estavam com relacionamentos sem serem fixos, esses relacionamentos faliram. E o que é que acontece? Essas pessoas adoeceram, porque elas tinham projetado já uma relação formada, né? Traçado planos, né? É isso que eu costumo dizer. Se faliu, se faliu e há muito tempo estavam juntos, então havia algo deficitário no decorrer desse caminho. Não foi percebido, mas é preciso se descobrir, né? Para que novos relacionamentos não tragam o mesmo padrão de comportamento. E se o relacionamento estava na superfície, ou seja, estava iniciando e acabou,
É porque, na verdade, ainda não estava fixo, ainda não se sabia do desejo, do que queria. Porque quando as pessoas desejam manter uma relação, seja de qualquer natureza que seja, ou afetiva ou profissional, elas buscam o vínculo, elas buscam o diálogo. Não existe forma de vínculo se não houver diálogo. Eu preciso conversar para que o outro me compreenda. Eu preciso saber o que você gosta para ter a possibilidade de lhe agradar. Se você não me conhece, nunca teve contato, como que eu vou saber, né? Então é importante esse olhar. Para vocês, pais, tá? Busquem reorganizar esse momento de pandemia através de conhecer mais seus filhos. Quantos pais estavam agindo de forma técnica, né? Busquem extrair o melhor desse momento. Quantos de vocês não sabiam usar rede social? Então, assim, aproveitar para não ficarmos ociosos. É importante que nós tenhamos um momento todo especificado, com horários determinados. É claro, é lógico, é evidente que você não vai se segmentar continuamente naqueles horários obrigatórios. Não! Você pode realmente sempre haver uma intercorrência, né? Algo que possa partir aquele ciclo. Mas é importante que nós possamos compreender que a pandemia existe e não sabemos quando irá acabar. Então é importante que criemos formas de sobrevivência com base equilibrada. E nisso, leve-se em consideração a questão do desemprego. Porque muitas pessoas estão desempregadas e o desespero está aí, né? Então eu tenho que viver de acordo com as minhas possibilidades. Eu preciso criar um organograma com aquilo que eu posso efetivamente contar. Se eu só recebo R$200 no mês, eu preciso organizar, uma forma de organizar a minha vida com base naquele valor. Porque economicamente nós também estamos instáveis, nós não sabemos o que irá acontecer. Isso, tá tudo incerto. Tá tudo incerto em todos os sentidos, né? E como é que eu vou ter uma saúde mental, Maricelma? Sim, você pode efetivamente se preocupar com aquilo que você pode solucionar. Você não pode resolver algo que é pertinente ao outro. O outro precisa se respaldar, se responsabilizar pelas condutas dele, né? Na questão de pessoas que têm pacientes de saúde mental em casa, nossa, isso é muito grave porque geralmente só um ou dois querem cuidar. Façam uma reunião com a família, exponham a situação e se organizem. Porque o cuidador isolado é o futuro doente. Tá? Essa é a grande realidade. Então, se você não quer adoecer, divida. Quem não fala, adoece. Não se sobrecarregue, né? Não deve. Conversar, gente, não mata ninguém. Conversar não mata ninguém. O máximo que você pode receber é um não. Mas um não dito de forma gentil, educada, é até positivo. Verdade. Né? Eu faço o acompanhamento das crianças do Instituto Educacional Santa Clara, tá? Vocês, queridos pais, se vocês percebem que seus filhos estão com algum comportamento atípico, incomum, chorando sem motivos, se já foi investigada a causa clínica física, se vocês têm a percepção que eles precisam de uma ajuda, de uma avaliação, uma análise perceptiva, vocês podem entrar em contato comigo ou com algum profissional do IESC. Deixo aqui meu respeito a vocês do Instituto Educacional Santa Clara, tanto minha irmã Maricelsa, tá? Minha grande apoiadora, quanto minha sobrinha Maria Eugênia, Maria Clara, né? Marla, todos que eu sei que torcem sempre por mim. Porque o maior bem que nós possuímos é a família, tá, gente? Nunca esqueçam isso, porque a família ela só quer nosso bem. Ela sendo de forma grotesca ou gentil, na hora da necessidade ela acolhe. Então, assim, eu sou muito grata a todos que de alguma forma contribuíram para que eu pudesse me tornar a pessoa que sou. Desde uma amiga
que me ajudou muito positivamente na época da faculdade, Marluce, você está me assistindo em Caruaru, que eu sei, quanto a todos os meus familiares, profissionais e amigos que me deram a mão. E também de forma efetiva aos detentos, porque a experiência que eu tenho com eles, do conhecimento humano, é ímpar. Eu nunca teria essa experiência em toda a minha vida se não fosse por eles. E é uma experiência muito engrandecedora. Eu desconstruí muitas ideias que eu tinha, né? Caso vocês sintam-se aptos a submeterem-se a um processo de terapia, que é uma escuta técnica, vocês podem ligar para o meu celular privado, tá? Vocês entrem em contato comigo, eu não vou citar aqui por X motivos, tá? E podem entrar em contato para que possamos formalizar um contrato terapêutico. A primeira escuta, que é uma escuta mais qualificada, né, mais detalhada. E aí, caso você se identifique, porque é preciso haver a identificação com o terapeuta, nós poderemos dar continuidade ao processo de autodescoberta. É um processo maravilhoso, sabe, gente? Quem se permite realmente não deseja mais se afastar. Porque há um diferencial muito significativo na questão de você expor suas emoções a alguém que tem envolvimento emocional com você, porque essa pessoa tende a opinar de forma impactante com o emocional. Então, ela não é imparcial. E nós somos imparciais. Nós vemos o caso como ele é. Não existe ali alguém que eu estou protegendo. Existe alguém que eu preciso que se encontre. Quantos pacientes eu já montei uma estratégia no consultório para que eles pudessem cair em si? E assim, é impactante, sabe, a reação deles. A maioria se debulham em lágrimas. Eu digo, eu precisava montar essa estratégia para que vocês possam ver que vocês são capazes, tá? As minhas colegas de trabalho, todos vocês, muito obrigada, tá? Pelo carinho. Carla Paiva, obrigada pelo apoio, amiga psicóloga. Marília, Magda, Milena, todos vocês. Bruna, minha amiga dentista, maravilhosa, tá? Obrigada pelo apoio, você é uma grande incentivadora, né? E a você, né, que teve esse olhar de gentileza, de propiciar ao município um pouquinho do que eu aprendi, né? Muito obrigada, tá? Disponha sempre. E sempre estarei ao dispor, sobretudo, a compreender os menos favorecidos, né? Nossa obrigação é deixar um pouco de perfume onde formos, né? Para que essas pessoas possam futuramente plantar novas rosas. É por aí. Verdade. Né? Muito bem. Maricela, brigadão de coração. Como eu disse, essa é a primeira que virão muitas por aí, muitas oportunidades. Se Deus O quiser. tempo é curto, mas foi muito objetivo, foi muito eficaz, principalmente para os nossos internautas, né? Obrigada. Nesses tempos. As pessoas aí mostraram, reconhecem o seu trabalho, né? Certo, a importância obrigada. que você tem. E eu lhe agradeço, né, também pelo sim que você deu ao convite que lhe fiz. E a qualquer momento a gente pode voltar, né, a dar Se Deus quiser, né? continuidade ao nosso papo. Tá, caso vocês, internautas, desejem que seja trabalhado algum tema específico, vocês podem entrar em contato com o Erivaldo e aí nós podemos montar, porque tanto o meu objetivo quanto o dele é ajudar todos vocês, sabe? E uma escuta faz toda a diferença em um comportamento, tá? Futuramente nós teremos novidades, tá? Eu estou fechando o contrato aí com o Seguro Saúde, não vou dizer ainda qual é, mas já recebi uma proposta. Estou me preparando também para efetuar atendimento em Belo Jardim, também recebi proposta de uma clínica, tá? Coisa boa. Pois é. E então, aguardem que vem novidades, se Deus quiser, né? E a minha rede social é o Instagram, tá? pc.maricelmaalbertin@gmail.com ou maricelmaalbertin@gmail.com, tá? Muito obrigada e que fiquemos na paz e que vocês possam refletir acerca do que foi
discorrido aqui de forma positiva, tá? Analisem suas vidas, analisem seus comportamentos e vejam se vocês são merecedores da realidade que vocês estão vivenciando. Nós podemos ser o que nós quisermos, basta que possamos decidir, tomemos essa decisão efetiva, tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigado, Maricelma. Então tá aí, queridos internautas, hoje entrevistando aqui a psicóloga Maricelma, né, que faz aí um trabalho fantástico, principalmente na unidade prisional aqui da nossa cidade e também aqui no consultório doutora Lara Mendonça, onde atende aí diversos casos, como foi citado aqui. E se você tem um caso assim que deseje, né, compartilhar com ela, fazer essa escuta, essa consulta, né, procure aqui o consultório da doutora Lara Mendonça ou entre em contato aí pelo Instagram, né, e você vai estar agendando aí, né, para ter aí o serviço da psicóloga Maricelma, né? Muito importante isso, principalmente agora em tempos de pandemia, para você estar aí, né, autoestima lá em cima e também estar com a saúde mental aí bem equilibrada, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês que participaram com a gente, né? Foi muitas pessoas, né? Peço desculpa àquelas que não deu para me ler o nome, que foram muitas, né? Como sempre nas nossas entrevistas. E dizer para vocês que na próxima quinta-feira, né, a gente está vivenciando o mês de agosto, é o mês também vocacional, né, das vocações. E na próxima quinta-feira eu estarei entrevistando o Coroinha, aqui da nossa paróquia Santo Antônio, né, o Wellington Francisco, né, como vocês conhecem, o Coroinha, que fica ao lado de Padre Adeilson. E na próxima quinta-feira estaremos aí conversando com ele. Então convido vocês já para ficar aí ligadinho na próxima quinta-feira, 7 horas da noite, aqui na nossa página Erivaldo Entrevista, tá bom? Então um forte abraço, fiquem com Deus. Tá chegando aí o final de semana, amanhã sexta-feira, né, que a gente possa aproveitar aí com responsabilidade, porque, como eu digo sempre, não tem nada melhor do que a gente chegar em casa, deitar a nossa cabecinha no travesseiro e estar com a consciência tranquila que no outro dia a nossa vida continua normalmente. Então, responsabilidade no que faz, sempre, né, que Deus abençoe e até quinta-feira, se Deus quiser. Hoje eu vou ter que me levantar para encerrar, porque meu cinegrafista hoje me deixou na mão, mas vou perdoar. Então, forte abraço, boa noite e até quinta-feira. Tchau, pessoal. Obrigada.